capítulo 1, verso 3 a 9, livro de Atos. Aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhe falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus não falava de outro assunto, né? Não falava de religião, Jesus falava do reino de Deus. Todo o cerne do assunto de Jesus era o reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste. Eles, os seus discípulos. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não nos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi elevado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Mais uma vez, sentado mesmo, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te rendemos graça porque o Senhor não mediu o sacrifício para nos resgatar do poder da morte, do pecado, do inferno, das trevas, de tudo aquilo que trazia, ó Deus, perturbação para a nossa vida. O Senhor pagou por nós na cruz do Calvário toda a nossa culpa, toda a nossa sentença o Senhor assumiu para si. Agora nós te pedimos, derrama sobre nós a unção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor, testemunhas vivas e testemunhas eficazes. Nós queremos manifestar ao mundo a Tua glória, queremos ser instrumento de justiça do Senhor, queremos edificar o Teu reino. Por isso nós te pedimos, capacita-nos pelo Teu Espírito Santo. Amém. Então nós vemos esse texto que nós lemos aqui, irmãos, duas perspectivas, né? Primeiro eu quero dizer por que eu escolhi esse texto, porque a mensagem da Gilza de sábado passado me impactou muito, porque foi uma mensagem de reflexão. Hoje nós vemos praticamente dois tipos de igrejas, exceto raras exceções: a igreja do barulho e a igreja da reflexão. E eu creio que a nossa é da reflexão, porque eu não estou escutando barulho, né? E a mensagem de sábado passado foi profundamente reflexiva, foi para pensar mesmo, né? E aqui nós temos um tema também um pouco reflexivo. Os discípulos preocupados quando é que Jesus ia exaltar o reino de Israel, colocar acima dos romanos, acima de todas as outras nações, colocá-los em posição de destaque, de autoridade, e faz essa pergunta a ele depois de Jesus ressurreto, depois de toda aquela experiência de 3 anos, de todas as vivências, de todos os milagres, de tudo aquilo que já tinham participado. Parece que tudo estava por fora deles, parece que nada tinha entrado para dentro deles. Então eles fazem essa pergunta: é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? Olha a resposta de Jesus: vocês vão receber poder para ser as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Discípulo falando de uma coisa e o Senhor falando de outra. O interessante é que parece que até hoje a igreja ainda está batendo nessa nota, né? Enquanto o Senhor fala de edificação do reino, o sujeito está querendo carro novo. E tem muita gente aí fazendo campanha para comprar carro novo. O Senhor não tem nada contra carro novo, né? Pode dar até uma frota, até uma agência inteira, mas se o reino deles estiver em primeiro lugar.
Vós foram escolhidos para ser as minhas testemunhas. Não é para exaltar reino a Israel, né? Isso é secundário. O principal motivo não é esse, né? Mas nós sofremos essa questão até hoje. Nós buscamos a Deus para obter coisas desse mundo. As coisas desse mundo são fúteis, são passageiras. O reino de Deus é eterno. Então nós não podemos trocar aquilo que é eterno por aquilo que é temporário, que é passageiro, de pouco valor. O Senhor não tem nada contra as coisas desse mundo, mas há uma escala de prioridade. E aqui os discípulos passam um vexame muito grande com a resposta que eles deram, né? Com a resposta que eles receberam, né, da pergunta que fizeram, né? Eles perguntando de coisas terrenas, materiais, coisas dessa vida, e o Senhor responde do reino eterno. E a nossa inquietação é o seguinte: qual que é a nossa preocupação hoje? É com a comida que perece? É com a vida fútil, passageira desse mundo? Ou são com as coisas eternas? Como diz aqui logo no início do texto, né? Que o Senhor estava falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Primeira pergunta que nos surge: por que Jesus, vendo os seus discípulos nessa situação, ele não tinha nenhuma preocupação acerca disso? Porque ele sabia que ia enviar o Consolador, o Espírito da promessa, e ele faria toda a obra na vida daqueles discípulos, mesmo eles sendo incompetentes, incapazes, mundanos, carnais, míope de visão, o Espírito fazia toda a obra. Por isso que Jesus não preocupou, né? E se alguém hoje na igreja não tem o Espírito Santo? É um caos. É esse número grande de pessoas que não produz, que não frutifica, que não gera, porque eles não têm o Espírito. A palavra diz lá em Romanos que o Espírito é o selo da nossa salvação. Aquele que não tem o Espírito, esse não pertence a ele. Então essas massas enormes que estão nas igrejas hoje, né, quando você vê os programas de televisão, são centenas de milhares, né? Mas são pessoas infrutíferas, pessoas que não fazem diferença, nem no seu lar elas não fazem diferença, porque elas não têm o Espírito Santo de Deus vivo nelas, né? São frequentadores de reuniões, leitores de Bíblia, cantores de corinho e pedidores de bênção a Deus. Pede muita bênção, né? Todo dia quer uma bênção nova. Mas Jesus não percorreu mais do que 200 quilômetros de extensão. O máximo que ele andou foi isso. Ele não viajou grande distância, ficou restrito ali na vizinhança de Israel, que é um país muito pequenininho. Quando ele saía só ali para próximo mesmo, Tiro e Sidom, Decápolis, aquelas regiões vizinhas, né? Não andou mais do que 200 quilômetros de extensão, no máximo que ele possa ter andado é isso, né? Jesus nunca escreveu nenhum livro. Chamou os discípulos menos qualificados possíveis. Entre os discípulos de Jesus havia analfabeto, pescador, homem sem cultura nenhuma. Havia político, desses assim, fanáticos, radicais, né? Depois nós vamos até abordar isso, né? Era essa laia de gente que eram os discípulos de Jesus. Os menos qualificados possíveis. E, no entanto, esse pessoal, depois do Pentecostes, eles revolucionaram o mundo, porque eles foram cheios, eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o que faz toda a diferença, né? Então, para o nosso primeiro tópico, qual a visão dos discípulos? Verso 6, né? O que era a perspectiva que os discípulos tinham? O que era o interesse dos discípulos? Ter uma nação poderosa e eles ocuparam cargo de mando, cargo de autoridade, cargo de destaque. Essa era a visão deles. Eles não tinham nenhuma visão espiritual. Nenhuma. Eram totalmente cegos. Nós temos uma prova disso lá em Lucas 22, 31, quando o Senhor, dialogando com Pedro,
Sempre quando o Senhor queria repreendê-lo, o Senhor não o chamava de Pedro. Pedro foi o nome que o Senhor deu para ele. Como que era o nome dele? Simão. Então, quando o Senhor queria repreendê-lo, ele chamava ele pelo nome natural dele. Olha na sua Bíblia aí, como que o Senhor chama ele. Lucas 22, 31. O Senhor diz para ele: Simão, Simão, Satanás te pediu para cirandar como o fazendeiro faz com o trigo, mas eu orei para que a tua fé não desfalecesse. Mas quando você se converter, olha que coisa séria, depois de 3 anos acompanhando o Senhor, vendo milagres, comendo pão que o Senhor multiplicou, bebendo vinho que ele tinha transformado de água, andando sobre as águas, expulsando demônio, curando enfermo, e o Senhor diz para ele: Simão, Pedro não, Simão, quando você se converter, o que era para o Simão fazer? Cuidar dos irmãos, porque só cuida dos irmãos, só se envolve com os irmãos, só se envolve com casa de paz quem é convertido. Quem não é convertido não está nem aí para o outro. Como uma vez eu vi o relatório do pessoal de uma cela que foi visitar uma casa, e eles chegaram e trouxeram o relatório. A casa é um caos, o sofá todo furado, a geladeira é velha. O relatório espiritual deles foi esse, parece até assistente social. Não parece servo de Deus numa missão de paz. Aqui, irmãos nossos, trouxeram esse relatório. Assim eram os discípulos, eles viam as coisas no mundo natural, só no mundo natural. Por isso que Jesus diz para Simão, né? Você, quando converter, cuida dos seus irmãos. Você tem cuidado dos irmãos? Da sua casa, da sua família, da sua parentela, sua vizinhança? Esse é um sinal de conversão. O Senhor, quando foi ter com ele lá nas praias do mar da Galileia, depois de ressurreto, que ele tinha voltado a pescar, ele tinha esquecido que o Senhor o tinha chamado para ser pescador de homens. Ele esqueceu isso e voltou a pescar, e levou mais 6 junto com ele. Pescaram a noite inteira, não apanharam nada, porque quem está fora do propósito de Deus não tem sucesso. O sucesso está no centro da vontade de Deus. Mas quando eles chegam na praia, são surpreendidos. Tinha pão lá prontinho, tinha peixe também pronto, não sei se é assado ou frito, mas estava prontinho. E Jesus come com eles, depois de ressurreto. Que coisa linda! Jesus, depois de ressurreto, comeu com seus discípulos. Depois de todos de barriguinha cheinha, Jesus chamou Pedro à parte. Vem cá, Simão, né? Foi ter um pá de lá, um pá de cá com ele, assim, bem particular. Por 3 vezes ele pergunta a Pedro: você me ama? E dá indicação daqueles que amam o Senhor. O que é? Cuida das minhas ovelhas. Essa é a prova que o Senhor pede, e que é a demonstração que nós damos que o amamos, se nós envolvemos com as ovelhas do Senhor. Parece que daí em diante ele esquece as coisas naturais, as posições desse mundo, e se envolve com o reino, né? Porque mais tarde ele cumpre o propósito de Deus e entrega a sua própria vida, né, por amor ao Senhor, né? Em Roma, né, em torno do ano 66, por aí, 67, né? Mas há outros episódios que mostram, né, a situação dos discípulos, da sua cegueira espiritual. Lá em Marcos 10, 35 a 37, diz o seguinte: nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele, pois, lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: concede-nos que na tua glória sentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Está parecendo um político fazendo conchavo para pegar cargo, né? Isso está acontecendo com os discípulos do Senhor. Olha que coisa tremenda, né? Em vez de estar totalmente desligado desse mundo, das coisas desse mundo, está pedindo posição de honra, uma à direita e outra à esquerda, né? Primeiro-ministro e suplente. Coisa ridícula, carnal e mundana, né? Terrivelmente mundano.
Primeiro o Senhor tenta convencê-los que o pedido deles era improcedente, que tinha um cálice para beber. Eles falam, não, nós estamos prontos para beber esse cálice. Nem sabia o que era, mas estava tão ávido pela posição de destaque, pela posição de honra, que disseram, não, nós bebemos o cálice. Lógico, eles iam beber o cálice sim. O cálice era a morte, né? Mas Jesus explica que essa questão pertence ao Pai, não cabe a Ele determinar quem vai ficar à direita ou à esquerda, né? Nós vemos que o Senhor adverte aqui na palavra acerca do amor ao mundo, das coisas desse mundo, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Porque tudo que há nesse mundo são coisas passageiras, elas vêm e vão, toda a glória desse mundo passa, né? Roma foi um dos grandes impérios que dominou o mundo e que dominou por mais tempo. Se você for hoje lá no centro de Roma, você só vê ruínas, não tem mais nada, acabou tudo. Lógico, ruína de mármore, coisa suntuosa do passado, mas que hoje é ruínas, né? Toda a glória desse mundo passa, então não compensa investirmos a nossa vida nesse mundo. Nós temos que abrir os nossos olhos para ver as coisas verdadeiras, e que não passa, que a ferrugem não consome, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, né? Foi assim que Jesus definiu, entre um reino e outro. Eles não tinham visão espiritual. Em Lucas 9, 52 e 54, enviou, pois, mensageiro diante de si, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, que eram os da primeira linha, né? Porque os discípulos de Jesus tinham primeira linha, segunda linha e terceira linha, né? Tiago e João eram da primeira linha, junto com Pedro e André, seu irmão. Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir, como Elias também fez? Enquanto Jesus amava os perdidos, enquanto Jesus buscava os pecadores para ser salvo, os seus discípulos queriam clamar fogo do céu para consumi-los. E Jesus responde, vocês não sabem de que espírito sois. Só que esse espírito não estava operando ainda. Eles estavam no espírito velho, o espírito do mundo, o espírito carnal, competitivo, que não aceita a rejeição. E eu quero adverti-lo, só 20% das pessoas estão abertas para ouvir a palavra de Deus. Então, cada 5 casas que você bater, uma só vai abrir, as outras 4 não. Porque as pessoas estão envolvidas com o mundo, com o tempo presente, com essa vida aqui. Por isso que a morte, em geral, pega a maioria das pessoas de surpresa, porque elas não estão preparadas para partir. Elas estão achando que vão viver aqui eternamente. Então, o dia que você for abrir a sua casa de paz, se você for bater em casas estranhas, é só 20% das pessoas, em geral, que estão abertas, né? Mas mesmo assim vale a pena, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vale a pena receber rejeição, receber porta no rosto, né? Receber não, né? E os discípulos não aceitaram isso, né? E queriam clamar fogo do céu sobre a vila de samaritanos. Mas Jesus explica para eles o princípio do reino, que não é esse, né? Vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não são de espírito mundano, espírito desta época presente, das coisas dessa vida, do revide, da vingança, né? Então nós vemos algo estranho aí no interior deles. Eu disse que ia falar para vocês sobre os políticos que havia nos 12 de Jesus. Era Simão o Zelote, ou Simão o Cananeu, ou Simão o Nacionalista. Esse era lá da última fila. E Mateus, que era do meio da fila, né? Mas os mais ferrenhos eram o Simão e o Judas Iscariote. O Mateus, quando é chamado, ele abandona e passa a servir o Senhor. Agora o Simão e o Judas continuaram nos seus partidos e não abriram mão dos seus partidos, principalmente o Judas. O Judas era tão
convicto da sua formação política, dos zelotes, que ele achou que ele perdeu tempo com Jesus, achou que os 3 anos que ele acompanhou Jesus, 3 anos e meio, foi perdido. Falou, então eu vou tirar pelo menos uma recompensa, pegar umas 30 moedas de prata por esse tempo que eu fiquei com ele, né? Porque eu esperava que ele restaurasse o reino de Israel, usasse o seu poder para destruir todos os romanos e colocasse Israel no topo do mundo, e isso não aconteceu, então ficou frustrado. Quando percebeu que havia cometido um grande equívoco, foi e se enforcou, né? A política rendeu isso para ele, né? Já que estamos falando do assunto, nós temos que escolher o que nós vamos fazer, servir a Deus ou ser político. É muito difícil ser as duas coisas, ou quase impossível. Jesus disse que ninguém pode servir a 2, às vezes nós estamos tentando agradar 2 senhores, correr atrás de 2 coelhos, isso é um tanto complexo, tanto difícil, né? O Senhor disse, aquele que é chamado, que lança a mão do arado, se ele olha para trás, ele não está apto para o reino. Nós podemos trabalhar para edificar o reino de Deus, nós podemos ganhar dinheiro para edificar o reino de Deus, nós podemos destacar profissionalmente para edificar o reino de Deus, mas se nós tivermos 2 alvos, um vai ser prejudicado. E nós vemos que Simão Zelote e Judas Iscariote tinham 2 alvos, e quiseram usar Jesus para edificar a política, estabelecer o reino para Israel, e não conseguiram. Segundo tópico, qual a missão de Jesus? Já que nós vimos só fracasso e derrota, esse pessoal convivendo com ele esse tempo todo e não absorveu nada, estava tudo por fora deles, né? Às vezes a gente vê irmão que está 20 anos aqui na congregação com a gente, reunindo e tal, e de vez em quando ele abre a boca e solta algumas como essas aqui que nós acabamos de ver agora, e a gente assusta. Não, mas isso é comum, né? Se a pessoa não tiver a liderança, a unção, o poder, a plenitude do Espírito Santo na vida dela, ela vai manifestar esse tipo de coisa, ela vai manifestar o velho homem, a velha criatura, porque ela não foi transformada ainda lá interiormente. O exterior já está bonitinho, mas o interior ainda é o mesmo antigo, velho, né? Agora vamos ver a perspectiva de Jesus. Ele tinha uma missão, primeiro, capacitar aquele pessoal, né? Eu fico tão feliz quando eu vejo esse pessoal aqui servindo a Jesus, esses 12, tão desqualificados, que maravilha, né? O Senhor recebe gente assim desqualificada, porque senão não tinha lugar para mim, né? Mas o Senhor recebe esse tipo de gente, que maravilha, que bom, né? Ele recebe gente que não é muito bem capacitada, muito bem dotada, né? Que não é muito virtuosa. Paulo chega a dizer, não foram muitos nobres que foram chamados, a maioria foi gente muito simples, né? Que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, né? E graças a Deus por isso, nós estamos todos aqui, né? Lá em Mateus 3,11 diz, eu na verdade vos batizo com água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar as suas alparcas, ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Que maravilha, né? Alguém pode questionar que há um desvio muito grande aí no mundo carismático acerca do batismo com o Espírito Santo, né? Mas não invalida a verdade. O Espírito Santo não deixa de ser Deus, não deixa de ser importante, não deixa de ser fundamental, não deixa de ser decisivo para as nossas vidas, por mais que tenha desvio aí no mundo carismático, né? E que tem muito. De grito para cima você vai encontrar tudo, que não é Espírito Santo, entendeu? É carnalidade mesmo, né? Mas o Senhor sabia que o dia que eles fossem cheios do Espírito Santo, eles seriam testemunhas verdadeiras. Eles iam deixar todas essas falhas para trás, todas essas imperfeições, todas essas fraquezas, e eles iam impactar o mundo da sua época. E isso ia chegar até nós hoje, como tem chegado, né? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, né, que eles receberam logo em seguida, né? Lá em Atos 19, 2, 6, diz Paulo,
Perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhe eles: em que foste batizados então? E eles responderam: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizavam. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele descendo da Acaia, chega a Éfeso, lá encontra 12 discípulos, que nunca tinham ouvido falar que existia Espírito Santo. Assustador? Não. Muita gente vive hoje como se nunca tivesse ouvido falar que existe Espírito Santo. Vive na carne, praticando a fé na carne, fazendo os desejos da carne, interessada nas coisas dessa vida, buscando as posições desse mundo, né? É igualzinho aqueles discípulos ali. Mas Paulo, assustado com aquela situação, tratou de resolver aquilo logo, né? Colocou a mão sobre eles e encheu-os do Espírito Santo, e eles transbordaram de imediato. E ali naquela cidade houve um grande avivamento. Não há avivamento, não há vida, não há poder de Deus, não há manifestação de Deus sem a plenitude do Espírito Santo. Não há. Por isso, na cidade de Éfeso houve um grande avivamento, e aquela cidade pôde conquistar todas as cidades em torno: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e tantas outras ali ao redor, porque ali nasceu um avivamento, um povo que servia a Deus cheio de vida, não cheio de religiosidade, não frequentadores de reunião de fim de semana, né? Mas cheio da graça de Deus. Isso fez toda a diferença, né? O que o Espírito Santo nos concede? É muito fácil da gente perceber isso. Como que os discípulos estavam antes da vinda do Espírito Santo? Refugiado, escondendo, dentro de cômodo, com a porta trancada, com medo de fazer qualquer coisa. Na hora que crucificaram Jesus, eles vazaram, né? Só ficou João lá no pé da cruz, os outros todos vazaram de medo. Então eram uns medrosos, mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, acabou todo medo. Se você tem medo de falar de Jesus, se você tem vergonha, se você diz que é tímido, Apocalipse 21:8 diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus. É falta de unção do Espírito Santo, viu? Quem tem o poder do Espírito Santo não tem timidez. Vamos ver lá em Atos 4, 12 e 13. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. Então eles, vendo a ousadia e intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que havia estado com Jesus. Os homens simples, pescadores da Galileia, iletrados, indoutos, sem cultura, se tornaram pessoas ousadas, pessoas destemidas, pessoas que confrontavam as mais altas autoridades de Jerusalém e diziam: julgai vós se é justo obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Deus nos mandou anunciar o nome de Jesus e nós vamos fazer. Nós botamos vocês na cadeia, não tem importância. O anjo foi lá e arrancou eles da cadeia, porque eles não tinham mais medo, eles não tinham mais timidez, eles não tinham mais compromisso com esse tempo presente. Eles estavam voltados para o reino de Deus. Por isso que Deus fazia sinais e prodígios através dos apóstolos, né? E o terceiro tópico nosso aqui é edificar o reino e entregá-lo ao Pai. Jesus tem uma missão aqui na terra. Ele quer edificar um reino de muitas pessoas semelhante a Ele. E no final ele vai entregar esse reino ao Pai. É o que está escrito lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 22 a 24.
Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos são vivificados. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primícias é primeiro. Primeiro, Cristo. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Então o Senhor está edificando um reino aqui na terra. Por isso ele falou o tempo todo sobre o reino dos céus ou o reino de Deus, que são sinônimos. Ele não falou de outro assunto. Todas as parábolas que ele contou, você pode ir lá nas parábolas e ver. Ele diz, o reino dos céus ou o reino de Deus é semelhante a, e contava a parábola. Porque ele falou do reino de Deus todo o tempo. Ele está edificando um reino. E no final, quando ele retornar, ele vai entregar esse reino ao Pai. É o que diz lá em 1 Coríntios 15, 24. E lá no céu não entra imundícia. Então esse reino ele vai purificá-lo. Esse reino ele vai aperfeiçoá-lo. Esse reino ele está trabalhando nele. Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra vai completar. Não precisa ficar preocupado. Deus vai completar a boa obra em você, em nós, em cada um de nós, porque Ele quer entregar um reino ao Pai, um reino perfeito, um reino justo, um reino de retidão, de justiça, de verdade, de pureza, né? Então, esse reino o Senhor está edificando, e Ele nos convocou para fazer parte dessa edificação. Ele não nos chamou para assistir reunião, nem para entregar dízimo, nem para cantar hinos. Ele chamou para edificar um reino. O que você tem feito da sua vida? Tem se limitado a ser ouvinte? Não, o Senhor te chamou para edificar um reino. E a missão que Ele deu aos discípulos? Está no verso 8, né? O verso 8 diz o seguinte, vocês serão minhas testemunhas. Aqui, ali, lá, até enquanto houver terra. Nós somos testemunhas. A primeira coisa que nós aprendemos disso é que nós não convertemos ninguém, nós só testificamos. O seu compromisso não é convencer as pessoas. Isso é obra do Espírito Santo, Ele convence do pecado, do juízo, da justiça. Nós só testemunhamos, nós anunciamos o reino de Deus. Nosso primeiro tópico, testemunhar com palavras e mudança de vida. Isso a igreja hoje, do século 21, padece muito, né? Mudança de vida. As pessoas às vezes só mudam o local de frequentar. Frequentava o boteco, agora frequenta o local de reunião, né? Mas interiormente não houve mudança nenhuma. O Senhor quer nos transformar de dentro para fora, não de fora para dentro, como a religião faz, bota uniforme nas pessoas, né? De roupa, de cabelo e tal, não. Isso não é obra de Deus, é obra do homem. O Senhor transforma o caráter, o homem interior, a natureza, né? Ele muda a nossa natureza. Em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso nós já sabemos. O interessante é o que vem agora no verso 11. E tais foste alguns de vós. Paulo aqui é tão bondoso, né? Alguns de vós. Ele poderia ter botado, a maioria de vós estava nessa categoria, mas ele pôs só alguns, né? Foi eufêmico. Mas vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então hoje nós somos novas criaturas. Hoje nós temos um outro Espírito em nós, não é este clamar fogo do céu, é o Espírito de acolher o necessitado, de socorrer o
faminto, caído, desvalido, que está em trevas, né? De edificar um reino eterno, que vai ser um dia entregue ao Pai, né? Essa é a nossa missão, né? Segundo, ser sal e ser luz para o mundo. Durante a história, a igreja sempre teve posições conflitantes. Às vezes ela se nega o seu papel e mistura com o mundo e fica mundana, ou às vezes ela afasta, se refugia aí no monte, num lugar distante, né? Mas o Senhor mandou que nós fôssemos sal e luz no mundo, no meio das trevas, no meio da massa que está se apodrecendo, é aí no meio da corrupção. O Ed René Kivitz conta uma experiência interessante. Ele disse que ele tem um culto na quarta-feira, que é o culto do me dá, e todo mundo vai para pedir. Aí um dia uma senhora disse o seguinte: não, irmão, eu não quero pedir nada, eu quero só agradecer a Deus, eu estou muito feliz, eu fui para um edifício que só tem crente. Aí ele disse: ó, irmã, eu vou pedir a Deus para tirar a senhora de lá, porque o senhor quer que a senhora seja sal e luz. Sal no saleiro não tem valor algum. Qual o valor que tem do sal no saleiro? O Senhor quer nos colocar onde tem problema, onde tem confusão, onde tem necessidade, onde tem pecado, onde tem trevas. É ali que é para nós fazermos a diferença. É sal e luz para o mundo, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada em um monte. Vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Então saiba que onde você está ali com um propósito divino para fazer a diferença. Para salgar, para não deixar apodrecer e para iluminar, para que as trevas não dominem. Então lembra que a sua vida é um livro aberto que as pessoas estão lendo continuamente, cada minuto. E se você se portar mal, eles vão te jogar na cara. Você não é servo do Senhor? Eles usam aquele palavrão feio aí do mundo, crente. Eles falam assim. Mas quando falar, você já sabe. Estão dizendo que você é servo de Deus, entendeu? Mas eles vão dizer o seguinte: você é crente, né? Quando você se comporta mal, viu? Porque o Senhor nos chamou para ser luz e para ser sal. Essa é a nossa missão, né? Não é ficar pleiteando uma direita, outra esquerda. Isso é coisa mundana, coisa de política. Não, o nosso chamado foi para ser sal e ser luz. E como que nós vamos obter isso? É aquilo que Paulo escreve, né? Sobre a renúncia de si mesmo. Enquanto nós estiver pleiteando as nossas causas, nós não vamos ter progresso no reino de Deus. Mas o dia que nós renunciarmos a nós mesmos e nos rendermos ao Senhor, o Senhor vai fazer através de nós. E Paulo diz lá em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não há uma força maior do que essa da consagração ao Senhor. É quando você se entrega nas mãos do Senhor e deixa que Ele dirija, Ele conduza, Ele faça como lhe aprouver. Você não tem mais projeto próprio, porque enquanto nós temos um projeto e estamos querendo executar o nosso projeto, pode ser que nós estejamos na contramão de Deus, que o Senhor está dando uma direção e nós estamos andando noutra, né? Mas quando nós chegamos nessa posição aqui que Paulo expõe aos Gálatas, né? Estou crucificado com Cristo. Já não tem mais vontade própria, vontade pessoal, já não tem mais plano meu. O plano agora é o plano do Senhor, e eu vou me realizar no propósito do Senhor. Viver pelo Espírito sem satisfazer os desejos da carne. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai pelo Espírito, e não cumpra a cobiça da carne. O Espírito e a carne militam um contra o outro o tempo todo. Um deseja uma coisa, o outro deseja outra.
E nós temos que optar a quem nós vamos atender, ou o espírito ou a carne. A carne não são os músculos, é a nossa vontade. A nossa vontade é contrária à vontade de Deus. A vontade humana, a vontade do homem, Paulo chega a dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então a vontade do homem sempre é contrária à vontade de Deus. Então você tem que chegar num ponto de tomar uma decisão. Eu vou fazer a vontade de Deus ou eu vou fazer a minha vontade? Se você fizer a sua vontade, você está fora do propósito de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vai crucificar a sua vontade, né? E aqui no final dessa lista ele dá, né, a relação das obras da carne e da obra do Espírito, né? E mostra que, eu não vou ler da carne, que não interessa, né? Vou ler só do Espírito, e mostra que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. O que acontece conosco é que às vezes nós queremos essas coisas sem o Senhor delas, sem o Espírito Santo, e nós não vamos obtê-las nunca. Como que nós vamos tornar mansos sem o Espírito Santo de Deus que é manso? Não tem jeito. Nós podemos tornar uma vozinha assim de religioso, aquela vozinha mansa, bonita, tal, até que alguém pise no nosso calo, porque quando pisar, isso desaparece, e o leão surge, né, com uma força dominadora, porque a carne está viva, está borbulhando ali dentro. Mas quando nós deixamos que o Espírito tome o controle, morremos para nós próprios, a carne é crucificada, ela é morta, né? Ela é anulada, ela não tem mais como manifestar. Pode pisar no calo, que ela não manifesta, né? Não manifesta, né? Tem muita gente aí lutando com a natureza, dizendo que tem sangue italiano, sangue não sei o quê, sangue aquilo outro. Não é nada disso, irmãos. Isso é carnalidade. Isso é falta de se render ao Senhor, de submeter o Espírito Santo do Senhor para Ele tratar com a natureza. Não tem nada de sangue italiano, né? O pessoal usa muito italiano, porque o italiano é muito espalhafatoso, né? Mas pode ser qualquer outro sangue, se quiser, né, botar, né? Só que isso é justificativa para ser carnal, para ser mundano, né? Para não submeter o Espírito Santo de Deus, para não ser tratado pelo Senhor, né? Isso não é fato. Qual foi o treinamento que o Senhor deu aos seus discípulos? Jesus tinha 3 tipos de pessoas que ele interagia. Era a multidão, os ocasionais e os discípulos. Quem era a multidão? Aquelas pessoas que estão interessadas em comer o pão que Jesus multiplicava e os peixes. Essa era a multidão. O único interesse que eles tinham era no que eles se beneficiavam. Tem muita gente seguindo a Jesus atrás de benefícios, satisfazer os seus desejos. São da multidão. Os ocasionais são aqueles que seguiam enquanto a ocasião era favorável. Quando a ocasião se tornava desfavorável, eles também partiam, né? Quando Jesus multiplica os pães ali no capítulo 6 de João, e faz um discurso duro, e diz que quem não comesse da carne dele não teria parte com ele, esses todos. Aí Jesus testa os discípulos, e vocês também não querem ir? E Pedro responde, para onde iremos nós, só tu tens palavra de vida eterna, porque o discípulo é aquele que não desiste, ele não escandaliza, ele não é ferido, ele não decepciona, ele não é magoado. Lógico que ele passa por tudo isso, mas ele não desiste, ele persevera até o fim, porque ele é discípulo. E é interessante a gente saber disso para a gente se autoavaliar. Onde eu estou? Eu estou na multidão? Estou nos ocasionais? Ou estou nos discípulos? Cada um vai se ver agora, né? O treinamento que Jesus deu aos discípulos teve 3 fases. Primeira fase foi a fase do vinde. Ele disse, eu os farei pescadores de homens, Mateus 4,19.
A segunda fase, a fase do ficai, é a fase da edificação, Atos 1:4. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse, que de mim ouviste. Não tem como nós servirmos a Deus sem um preparo. O Senhor sabia disso. E Ele disse, vocês ficam aqui em Jerusalém até vocês receberem unção, preparo, a qualificação. Porque para dirigir carro nós temos que passar por um curso, submeter uma prova, e só depois de aprovado nesse teste, nós recebemos a habilitação para dirigir um veículo. E nós queremos edificar o reino de Deus com a cara e a coragem. E a gente chama, irmãos, vamos para o curso, vamos treinar. Ah, não, domingo de manhã não, domingo de manhã eu estou dormindo. Jesus exigiu dos seus discípulos que se qualificassem, ficassem em Jerusalém até que fossem equipados. O Espírito Santo lhe deu as ferramentas, né? Nós precisamos de ferramentas sobrenaturais e ferramentas naturais, né? A Luciana só não ergueu a perninha aqui hoje porque ela aprendeu no curso, mas a maioria não querem saber de se preparar, né? Domingo nem aparece, nem aqui, nem em lugar nenhum, né? E a terceira fase é a casa de Marta, casa de paz, é o ir, né? É o ide, é o indo, é o levando a mensagem, é anunciando o reino, né? Foi quando eles receberam o Espírito Santo que os capacitou para testificar do nome do Senhor, né? E aqui a palavra traz um termo grego muito importante que é o dínamos. Mas receberei dínamos ao descer sobre vós o Espírito Santo. Dinamismo, unção, poder, autoridade, arrojo, destemor, ousadia, intrepidez. É isso que eles foram qualificados. Depois disso ninguém os segurava mais. Por mais que eles fossem ameaçados, espancavam, quando eles eram espancados, eles reuniam e oravam, e o chão tremia onde eles estavam, porque estavam cheios da graça de Deus, né? O poder do Senhor estava sobre eles. Não era o medo, não era a timidez, não era a covardia, não era o comodismo. Não se contentava ficar sentado num banco, esquentando aquele banco, né? Eles foram cheios da graça do alto. Nós temos um vídeo aí. Jesus, o Messias. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deus não lhe dá mais do que você pode carregar. Deus nos concede a cada dia uma página de vida. Não se preocupe, não tenha pressa. Em meio às tempestades, confie em Deus. Mesmo enfrentando muitas batalhas, Deus sabe quem colocar na sua vida. Existem vazios que só Deus preenche.
As nossas fraquezas nos ensinam. Acertamos, erramos e aprendemos. Sempre agradeça a Deus pela vida. Deus tem um plano para nós. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam. Reze por aqueles que te maltratam. Tenha fé sempre. Ame o próximo como a ti mesmo. Tudo é possível àquele que crê. Deus sabe o que é bom para você. Não tenhas medo. Lucas 12. Como conclusão do nosso assunto, nós dependemos inteiramente do Espírito Santo para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Porque a nossa vontade sempre será contrária à vontade de Deus. Nós vamos fazer sempre aquilo que nós próprios reprovamos. A palavra diz que o Senhor é que opera em nós o querer e o efetuar. Não é fruto da nossa vontade. É o Senhor é que opera. Então, por isso, nós precisamos estar pleno do Espírito Santo de Deus. O Senhor diz: pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essa é a promessa do Senhor para nós. Mediante essas rápidas reflexões aqui, eu quero te dar uma oportunidade. Se você está insatisfeito com a sua vida, se você acha que você está muito aquém do propósito de Deus para a sua vida, é hora de você tomar uma decisão. O Senhor sempre nos apresentou desafios. Ele apresentava dois caminhos, um largo e um estreito. Você escolhe qual caminho que você quer, o largo ou o estreito. Um conduz à vida, outro conduz à morte. Nós temos vários episódios na Bíblia, né, que o Espírito Santo se manifestou com muito poder, transformando a vida de pessoas e impactando a sociedade. Diz o texto lá de Atos 8, que Filipe, ao ir para a cidade de Samaria, ele causou ali uma grande alegria. E eu interrogo isso, por que ao anunciar a fé houve alegria? Porque ele estava cheio do poder de Deus, né? Houve um grande despertamento na cidade de Samaria, porque Filipe estava cheio do poder de Deus. Filipe não era um dos 12, Filipe era um diácono, era um garçom, né? Então nós vemos sempre que onde o poder de Deus se manifestou, através do derramamento do Espírito Santo, ali houve júbilo, houve transformação, houve libertação, houve cura, houve a manifestação da glória de Deus. Tanto em Atos 2, como Atos 8, como Atos 10, como Atos 19, em todos esses capítulos nós vemos ali registrado a manifestação do Espírito Santo de Deus, produzindo transformação nas vidas. Então, se você está insatisfeito com a sua vida, se você não está contente com a vida que você está levando, se você tem muitas dúvidas, muitas interrogações, muitas incertezas, tem muitos pecados que você não consegue vencer, esse pecado está grudado em você, aderido na sua vida, e por tudo que você faz, você não consegue se desvencilhar disso. Você consegue um tempo, mas depois ele volta novamente. Eu te digo a solução para esse problema: está faltando em você a presença do Espírito Santo de Deus, está faltando em você o poder de Deus. Ele é que desfaz todas essas prisões, essas amarras, esses grilhões. E hoje eu quero lançar um desafio para duas categorias: aqueles que querem fazer uma aliança com o Senhor, que você ainda não fez uma aliança com o Senhor,
Você está aí em cima do muro, gostando, ouvindo, tal, quase fez, mas não fez ainda. E o Senhor exige que nós façamos uma decisão pública diante de todo mundo. Então, para você, eu quero que você venha e fique desse lado aqui. E para você que está insatisfeito com o seu nível de vida espiritual, que você quer crescer espiritualmente, quer edificar o reino de Deus, quer melhorar o seu nível de vida espiritual, quer ter unção de Deus, poder de Deus, plenitude do Espírito Santo de Deus, vem e fica daquele lado ali. E nós vamos orar junto. A igreja do século XXI é a igreja fracassada porque não ora. E você quer ver a prova disso? Vem aqui numa sexta-feira para você ver se a igreja ora. A igreja não ora. Por isso que a igreja não tem poder, não tem autoridade. Por isso que a igreja vive derrotada. Por isso que o diabo zomba da igreja, o tanto que ele zomba. Porque não há autoridade dos filhos de Deus para deter as forças do mal. Então aqueles que não aliançaram com Jesus ainda, mas quer fazer, fica desse lado. E os demais que querem ser cheios do Espírito Santo do Senhor, fica daquele lado de lá. Vamos ficar de pé. E eu creio que muita gente vai tomar essa decisão hoje. Escolha o seu lado. Se você vai ficar do lado direito meu ou do lado esquerdo. Curva a sua cabeça e começa a falar com o Senhor agora. Creio que você vai sair daqui hoje pleno do Espírito Santo de Deus. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado